do zero, e muitas vezes não somos lembrados daqueles que vieram antes e das coisas que foram feitas antes de nós chegarmos. O objetivo é apresentar para os colegas um pouco e também tentar contar um pouco dessa trajetória, né? Da trajetória do NEABI no IFES, que não é uma trajetória fácil, não tem sido ao longo desses anos. Já tive vontade de desistir várias vezes, mas é para além de mim, né? A responsabilidade é para além de Alexandre e para além do próprio IFES. É uma responsabilidade que eu entendo ser ancestral, que eu entendo que é uma oportunidade para que esses meninos e essas meninas que procuram a nossa instituição, esses homens e mulheres negros e negras e indígenas que procuram a nossa instituição, que eles tenham o devido acolhimento, que as questões que eles trazem, que eles e elas trazem, possam ser contempladas. Então, eu acho que é isso que me moveu ao longo desses anos. Então, quero, nesse primeiro momento, apresentar esse relatório aos colegas. No segundo momento, eu gostaria de compartilhar com vocês a memória da reunião realizada nos demais campings, a memória dessa reunião, quais foram as questões, os encaminhamentos que foram tratados pelos outros NEABIs, com o objetivo de criar uma rede, com o objetivo de nós construirmos uma rede NEABI no IFE, Instituto Federal de Sergipe. Claro que as especificidades de cada campus será respeitada, o regulamento, vou falar mais à frente sobre o regulamento que está sendo elaborado, vocês vão poder observar que a autonomia do NEABI Camp está sendo preservada, mas que nós gostaríamos de manter alguma unidade, e manter essa unidade no sentido de que, unidos, nós somos mais fortes, na ideia de que nós somos um grande quilombo no IFES, e que as nossas ações, de alguma forma, se elas forem coordenadas, se nós pudermos colaborar uns com os outros, nós vamos ter mais sucesso do que trabalhando sozinhos e independentes, cada um no seu quadrado. E claro, né, como eu tive a oportunidade de falar no NEAB, na reunião de socorro, nosso povo resistiu. Se nós estamos aqui, numa instituição como essa, tocando o núcleo com essas características, é porque muitos vieram antes de nós. É porque muitos pagaram com a própria vida para que nós pudéssemos estar aqui. E o nosso povo chegou até aqui, ninguém chegou individualmente, ninguém faz nada sozinho, ninguém chega sozinho nos lugares. Eu costumo dizer para os meus alunos que, para que eles possam estar sentados numa sala de aula, quantas pessoas estão naquele momento trabalhando? Então, quantas pessoas trabalharam antes de nós para que nós pudéssemos estar aqui em tão boas circunstâncias, sendo bem remunerados para fazer uma revolução nessa instituição, no que diz respeito às relações étnico-raciais, no que diz respeito à conscientização e superação do racismo na nossa instituição, superação do epistemicídio e de tantas outras formas de opressão que nós, como povo, nós sofremos nesse país, e não é diferente numa instituição como essa. Então, é isso que nos move. Então, segundo momento, compartilhar, e no terceiro momento, gostaria de abrir a palavra para os colegas, para que os colegas possam falar sobre as ações, se quiserem indicar encaminhamentos, questões que já estão desenvolvendo no âmbito do NEABI Lagarto, vou ficar muito feliz em ouvi-los e ouvi-las. Então, nós podemos trabalhar com essa pauta? Sim. Sim. Ok, colegas? Sim. É porque eu não estou vendo vocês, eu estou na tela de apresentação, eu não consigo ver, acompanhá-los pela câmera, mas eu já ouvi um sim. Sim, podemos. De acordo, professor, pode seguir. Muito obrigado. Vamos lá, então. Relatório de atividades, né? Eu, Alexandre Oliveira, estou na coordenação do NEABI, colaboradores voluntários, né? Professora Irineia Nascimento, que está chegando aqui na sala agora. Nós chegamos no NEABI IFES a convite da professora Irineia e da professora Ruth.
em 2022, professor Afran Domingos, que é diretor de ensino no campus São Cristóvão, Aline da Silva, que trabalha na parte de comunicação da reitoria, Gildevana da Silva é diretora de ingressos e coordena também as bancas de heteroidentificação, professor Oscar Bosch, que é o nosso colega da área de artes, que agora está no campus São Cristóvão. E aqui são só alguns nomes do núcleo duro, que vem mantendo o NEABI vivo nesse período. Mas tivemos tantas outras pessoas que colaboraram e que continuam colaborando. A lista aqui seria imensa desses colaboradores voluntários. Quando eu falo voluntários, é porque o único portariado, o único com horas semanais de trabalho até esse momento era esse que vos fala. Os demais colegas não tinham portaria e trabalhavam de forma voluntária, sem horas e apenas por amor à causa. Esses são alguns números do ano de 2023, do primeiro semestre de 2023. Esse relatório foi elaborado, a primeira versão desse relatório foi elaborada no primeiro semestre de 2023, e nós encaminhamos esse relatório para a DDI. Não era o professor Carpegiani, o DDI, vocês sabem que o NEABI está vinculado à Diretoria de Desenvolvimento Institucional da Prodim, e o antigo diretor engavetou esse relatório. Esse relatório não foi divulgado para a comunidade. Não sei por quais motivos, até hoje não fui informado, e, enfim, ele já não está mais na instituição, então são águas passadas, mas eu acho que é bom registrar esses momentos para dizer para vocês, para mostrar para vocês as dificuldades de fazer, de conduzir um núcleo como esse, com um tema tão sensível. Nesse ano de 2023, nós colaboramos com o curso de Direitos Humanos da PROGEP, foram 2 turmas, um módulo produzido, depois nós tivemos uma segunda turma. Nesse mesmo ano, nós criamos uma identidade visual para o NEABI, que é a marca que nós estamos utilizando hoje, e começamos o nosso processo de divulgação no Instagram do IFES Oficial. Depois nós migramos para o Instagram do IFES, que é o _IFES, _NEABI, _IFES, que é o Instagram que nós usamos hoje. Nesse mesmo ano, 22, 23 e início de 24, nós tivemos o Imaginários Negros. Era ali, nós estávamos voltando para as atividades presenciais e as pessoas ainda assistiam lives. Então, nós tivemos lives, programas, estão todos no YouTube do IFES, foram uma série de mais de 12 programas, uma vez por mês, tratando de temas voltados às questões das relações étnico-raciais. Criamos um grupo de WhatsApp, o que melhorou muito a nossa comunicação, a nossa conexão com a nossa rede, né, com os campings, estabelecemos parcerias, reuniões com os departamentos, um trabalho incansável para fazer o NEABI conhecido, porque naquele primeiro momento era isso que nós precisávamos, tornar o NEABI conhecido. Muitas vezes nesse processo eu fui muito cobrado porque nós não tínhamos uma inserção do NEABI externa à instituição. E eu sempre dizia que nós não podíamos buscar uma inserção externa se nós não tínhamos internamente o NEABI internamente não estava consolidado. Então, todo o trabalho nesse primeiro momento foi para consolidar o NEABI, foi para criar uma imagem do NEABI, para que a instituição conhecesse e compreendesse, de alguma forma, a importância desse trabalho. Isso porque, quando nós chegamos, começamos a levantar dados sobre a quantidade de alunos negros e negras no Instituto. E no primeiro levantamento que nós fizemos em 2023, nossa instituição, o IFES como um todo, 70% dos alunos, cerca de 70%, se autodeclaravam negros. Indígenas, 1%. E aí depois nós fomos escalonar isso e fazer esse levantamento por camping. Os campings com maior quantidade de alunos negros, São Cristóvão e Estância, com cerca de 80% dos alunos autodeclarados
negros. Os demais campos, nenhum campus ficou abaixo de 65%. Isso levantamentos de 2023, depois 2024 não fizemos ainda, porque nós usamos os dados da plataforma Nilo Peçanha. E os dados da Nilo Peçanha, eles pegam o exercício do ano anterior. Então, esse ano nós não fizemos esse levantamento ainda. Então, essa é a cara a cara e a importância do NEABI, não é? Então, no primeiro ano, em 2023, nós tivemos a nossa primeira participação no Encontro Pedagógico Multicamp. Participamos ali de uma mesa sobre diversidade, representando o NEABI. O curso de Direitos Humanos da Projeto, como eu já sinalizei. A exibição do filme Território, em 2022, foi um filme produzido pela Chai Suruí, e nós conseguimos a licença para a exibição do filme, realizamos, além da exibição, um debate em parceria com o setor de comunicação do IFES e o NEABI da UFES. Também nesse ano elaboramos, né, a marca do NEABI, que é essa marca que nós estamos utilizando hoje, baseada nesse ADINCRA, que é uma ADINCRA que remete à ideia de conhecimento, de compartilhamento de ideias, de saberes. Também a nossa presença no Instagram do IFES Oficial, como eu já falei. Participamos da construção da política de inclusão e acessibilidade, que é a política guarda-chuva para a atividade dos núcleos, dos chamados núcleos de direitos humanos. Nós estamos nesse guarda-chuva, né? Debaixo desse guarda-chuva da política de inclusão e da ideia de núcleos de direitos humanos. E o grupo do WhatsApp também foi uma estratégia de comunicação criada. Estabelecemos parcerias com o NEABI da UFES, com o Instituto Federal de Rondônia, Campus Guajará-Mirim, com o NEABI Baobá, que fica aqui nosso vizinho no IFAL, o Instituto Federal do Amazonas também. Ah, sim, o IFBA também, o Instituto Federal da Bahia, professor Roberto, professor Irineu está me lembrando aqui do IFBA, nós também estabelecemos parcerias, o professor Roberto nos ajudou muito nos primeiros momentos, né, de implantação do NEABI aqui no IFES. Realizamos visita a todas as pró-reitorias nesse ano, procurando apoio, fazendo um trabalho de conscientização, de aproximação com todas as pró-reitorias e a presença do NEABI nos campos. Em 2022, nós começamos a visita a alguns campos e visita sobre demanda sempre que fomos convidados, e em 2023, nós, através do projeto Aquilombar, nós tivemos a oportunidade de visitar todos os campos no IFES. E foi em 2023 também, fruto desse trabalho, que nós tivemos, pela primeira vez, no primeiro ano que nós tivemos, o Novembro Negro em todos os campos do IFES. Foi um ano muito importante, muito significativo para nós. Inclusive, essa marca que os colegas estão vendo é a marca do Novembro Negro, é uma marca institucional também, e nós tivemos a felicidade de 2023 ter Novembro Negro em todos os campos, 2024 também tivemos, e a gente espera que essa prática agora seja uma prática institucionalizada, no sentido de não que nós queiramos ser o grupo de novembro, né? O núcleo que só aparece em novembro, mas nós queremos ações continuadas o ano inteiro. Foi pensando nisso que no primeiro ano nós criamos o Imaginários Negros, nós éramos uma equipe muito pequena, como vocês viram, todos assoberbados, né, por várias atividades, e aí o Novembro Negro foi uma maneira que nós encontramos. Colegas, estamos aí, está tudo bem? Sim. Sim. Beleza, eu tenho que fazer esses chamados, porque às vezes pode cair e a gente nem perceber, tá bom? Então, no primeiro ano, nós não queríamos ser o grupo de novembro. O grupo que só realizava ações em novembro. E como a equipe era muito pequena, nós criamos esse programa,
do Imaginários Negros, no YouTube do IFES, que foi uma maneira também de manter presente, de manter viva a nossa participação e a difusão de conhecimento sobre a educação para as relações étnico-raciais. Então, foram mais de 12 programas, foi um evento que nós, assim, nos orgulhamos muito de ter realizado. Além disso, nós fizemos 2 reuniões abertas com a comunidade do IFES. Claro que não tivemos uma grande adesão, mas tivemos ali, essa reunião de janeiro de 2024 foi uma reunião muito importante, porque nós fizemos uma avaliação do Novembro Negro de 2023. É bom sinalizar que o edital do Sinacef fez toda a diferença na realização do Novembro Negro. Tivemos também o ANANSE, que foi um grupo de estudos sobre as relações étnico-raciais, e o Projeto Aquilombar. O Projeto Aquilombar talvez tenha sido, assim para mim foi uma ação muito significativa e os resultados que ela gerou também. Porque foi através do Projeto Aquilombar que nós conseguimos sensibilizar a comunidade para o Novembro Negro. E nesse ano, nós fizemos no primeiro semestre as visitas aos campos, e no segundo semestre era ali, julho a dezembro, e aí o mês de novembro estava ali, e sensibilizados os campos desenvolveram cada um ao seu modo, dentro das suas especificidades, as ações do Novembro Negro. O projeto Aquilombar consistiu, no primeiro momento, numa etapa de mobilização interna para, diante dos dados, né, os dados que nós levantamos, e o bordão, o IFES é uma instituição negra, foi o NEABI que levantou. Por quê? Porque nós levantamos dados da plataforma Nilo Peçanha. Depois as pessoas começaram a usar esse bordão e não deram os créditos nem para o NEABI, nem para o coordenador, mas fomos nós que começamos a chamar a atenção para o fato de que essa instituição é uma instituição de maioria negra. Foi o NEABI que começou essa discussão, foi o NEABI que começou a levantar essa bandeira. E o projeto Aquilombar é fruto dessa identificação, porque nós começamos um trabalho com os servidores docentes e técnicos e não fomos bem-sucedidos. E aí nós fomos para uma segunda frente de trabalho, que foi nos aproximarmos do alunado. Então, o projeto Aquilombar teve esse objetivo. Colegas, abrindo um parêntese para dizer que toda essa documentação está na pasta que eu compartilhei o link, mandei para a Eline, não sei se ela já compartilhou no grupo, se não compartilhou, eu posso compartilhar novamente. Essa pasta está à disposição dos colegas, com toda a memória, com todos os eventos, com todos os documentos que foram elaborados. É tudo nosso. Então, fiquem muito à vontade para consultar. Qualquer pessoa pode editar. Só peço que tomem um pouquinho de cuidado, porque como todos podem ser editores, a gente pode perder alguma informação ali. Mas, voltando ao projeto Aquilombar, a mobilização que nós fizemos interna e através das redes do IFES, Instagram e YouTube, e através das visitas às pró-reitorias, a gestores. No segundo momento, a etapa de sensibilização. Foi quando nós tivemos, em todos os campos da nossa instituição, realizamos reuniões com os gestores dos campos, com o corpo técnico administrativo, com o corpo docente e com os estudantes. Foi um momento muito importante de escuta dessa comunidade. E os campings que nós conseguimos conversar com os alunos foram os campings maiores. Lagarto, por exemplo, em Lagarto nós só conseguimos conversar com as lideranças, com os líderes de turma, no caso dos alunos, né? Mas conversamos com os gestores, conversamos com alguns docentes que estiveram presentes na reunião e com o corpo técnico, alguns que estavam ali. Em Aracaju também só conseguimos conversar com os representantes de turma, mas nos campings menores, em todos os campings, a liderança ali, o diretor-geral, gerentes de ensino, se mobilizaram para que nós pudéssemos conversar com os estudantes, e foi um momento muito, muito importante essa conversa e essa escuta.
Vencida a etapa de sensibilização, a próxima etapa era a etapa da partilha, mas aí tivemos a greve. E a greve no ano de 2024 não foi um ano muito produtivo para o NEABI por conta da greve, porque quando voltamos da greve, só tivemos fôlego para impulsionar o Novembro Negro, e a etapa de partilha ainda está uma etapa que nós queremos realizar. Qual é a ideia? A ideia é, junto com a DI, que é o primo rico, né, quem tem o recurso, nós fizemos uma parceria com a DI, porque a DI todo ano realiza um encontro de lideranças estudantis, um encontro de líderes. E aí sugerimos para a Luciana que nós poderíamos levar uma liderança negra, 1 ou 2 representantes por campus, para participar dessa formação. Nós ali faríamos uma formação específica para essas lideranças negras, e com o objetivo de que elas retornassem ao campus e fizessem um trabalho de multiplicação com os demais líderes e com a comunidade, e agora com o NEABI. Então, é uma oportunidade de trazer, de fomentar o protagonismo estudantil negro na nossa instituição. Depois da partilha, a próxima etapa era a caminhada, que era uma etapa de planejamento das atividades com essas lideranças, planejar as atividades do ano subsequente. Então, aí, essa parte de planejamento agora estará a cargo do NEABI. Não, estou na e reunião. A parceria com a DI para a realização desse encontro de lideranças estudantis está de pé. Esse ano de 2025, nós concretizamos um objetivo que começamos em 2022, que foi a elaboração de um regulamento para o NEABI. Várias comissões se formaram ao longo desse tempo, não conseguiram dar conta de tudo, né? Apenas em parte. E agora conseguimos, esse ano, conseguimos fechar a minuta do regulamento, e essa minuta já está tramitando. Alguns aspectos que eu quero chamar a atenção dessa minuta, colegas. A minuta do NEABI, ela prevê autonomia para os NEABI Camping. Para vocês terem uma ideia, nós estamos pedindo ali 1% do orçamento do campus para o NEABI. Estamos pedindo como quem pede a Deus. Não sabemos se vamos ser aprovados, se esse pleito será aprovado, porque tem outros núcleos também que precisam de recursos, mas nós colocamos ali no regulamento, além disso, toda a necessidade de infraestrutura física, sala, computador, mesa, cadeira, para a instalação do NEABI nos campos, estamos pedindo no regulamento também, e autonomia. Quem vai gerir o recurso é o NEABI Campus, quem vai fazer o planejamento é o NEABI Campus, é através do planejamento e das ações do NEABI Campus que vão orientar a ação do NEABI Reitoria. Inclusive, a escolha da liderança do NEABI Reitoria será efetuada pelas lideranças dos NEABI Campus. A escolha da liderança do que nós estamos chamando de NEABI Reitoria será feita pelos pares e não por indicação. Alexandre, só uma pergunta. Pois não. Essa questão do 1% do orçamento previsto em regulamento, no caso, ficará a cargo do campus decidir se cumpre esse valor, ou é algo que, após aprovado, os campi terão que destinar esse valor? Isso, após aprovado, se nós conseguirmos nos conselhos superiores aprovar dessa forma, os campos terão que destinar 1% do seu orçamento para o NEABI. Certo, obrigado. Não é muito dinheiro, é pouco dinheiro, mas... Ou espera acabar? Acho que eu já fui perguntando. Por favor, não, pode ir perguntando, pode ir perguntando. Certo, obrigado. E a gente espera, né? E assim, a ideia de nós trabalharmos, pessoal, em rede, também é com o objetivo de cobrar, sabe? De cobrar, de pressionar, de mobilizar. Não gosto muito da palavra pressionar, mas mobilizar. Se nós estivermos mobilizados, 10 campos mobilizados, conversando com os seus representantes nos conselhos superiores, conversando com os seus diretores no conselho de dirigentes, a possibilidade de aprovação é maior, porque a gente já venceu obstáculos na base.
que é diferente de uma proposta como essa chegar de forma desavisada nos conselhos superiores. Então, a gente vai precisar de uma mobilização dos colegas que estão nos campos, dos NEAB campos, para convencer a sua comunidade da importância, porque não se faz educação para as relações étnico-raciais só com amor. Não se faz educação para as relações étnico-raciais sem dinheiro. A gente precisa R$ 1.000 que o Sinacef destinou para um edital, fez toda a diferença. E é isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse dinheiro do orçamento do sindicato, porque já tinham comentado comigo que tinha um orçamento, eu acho que para evento, só que por alto, e eu não sei ainda como funciona de fato. Isso. O sindicato, nos anos anteriores, eles fizeram uma ação, lançaram um edital muito pontual. Esse ano, eles lançaram um edital para fluxo contínuo. E esse edital está vigente, é um edital que nós podemos solicitar, e aí tem que ser uma pessoa sindicalizada, né, para fazer a solicitação por meio de um projeto, para utilizar esse valor voltado para desenvolvimento de atividades voltadas para as relações étnico-raciais. Então, é um edital do Sinacef Sergipe, e ele está vigente, está disponível. Tem alguns campos que já estão se mobilizando para submeter projetos para esse edital. Certo. Obrigado. Por nada. Então, outra ação é o NEAB Camp, que é essa ação que nós estamos aqui, foi uma ação da Prodim. Era uma ação que estava no planejamento do NEAB, mas a Prodim lançou o edital e nós estamos nessa fase agora, dando o apoio, procurando dar o apoio para os campi, no sentido de implementação do NEAB, né, de contribuir com esse processo, que é um processo que nós sonhamos. Desde que nós chegamos aqui, nós sonhamos com esse momento, sonhamos com essa implantação do NEAB Camping, e ver esse sonho se concretizando é algo muito, muito importante, muito satisfatório. Vou pegar aqui o cabelo para... Nesse segundo momento, socializar com os colegas o que vem sendo discutido nos campings. O NEAB, ele foi instituído em 2019, só chamando a atenção para esse fato. O NEAB foi instituído em 2019, teve a professora Lindamar, que foi a primeira coordenadora no campo São Cristóvão. Os campings São Cristóvão e Estância são referência no desenvolvimento de ações voltadas para a educação das relações étnico-raciais. Eles são anteriores ao NEAB, é uma história, uma memória que precisa ser contada ainda, precisa ser escrita. E eu gostaria agora de passar para os colegas uma síntese do que foi discutido em cada campus. O objetivo, como eu já falei, é criar essa unidade, que nós possamos ter conhecimento do que está acontecendo nos outros campos, para fomentar essa ideia de rede e de trabalho conjunto. A primeira reunião foi realizada no dia 25 de agosto, no campus Aracaju. Campus Aracaju, além de várias questões, foi uma reunião de 2 horas, uma reunião maravilhosa, muito produtiva. Nós encaminhamos 3 pontos. O primeiro foi uma necessidade de uma formação da equipe do NEAB, formação continuada. O Campus Lagarto saiu na frente e já está realizando essa formação. Eu acho que foi essa fala que eu fiz lá na reunião que motivou os colegas. Então, foi a partir do que já está acontecendo em Lagarto, esse processo de formação da equipe do NEAB, e o Campus Aracaju comprou essa ideia, e eu sugeri que nós trabalhássemos, no primeiro momento, com a ideia de autoformação. Nós pudéssemos nos autoformar. O que é que nós queremos dizer com isso? Nós queremos, com essa autoformação, aproveitar a prata da casa. Eu já identifiquei algumas pessoas hoje que podem contribuir com esse processo de formação nos campos. A professora Thalita Cabral, que agora
está em instância, professor Jairton de Tobias Barreto, professora Camila do campus Aracaju, são algumas pessoas que já se dispuseram a contribuir com os conhecimentos, com os seus conhecimentos, com a sua experiência, com esse processo, com o nosso processo de autoformação. Também o campus Aracaju encaminhou desenhar um projeto básico inicial, visando buscar apoio da gestão local. E o Novembro Negro, que a ideia do Campus Aracaju é começar um novembro antes do novembro, com ações a partir do mês de outubro, voltadas para o letramento racial dos alunos, pois deve se estender após o mês de novembro também. Campus Campus Tobias Barreto, o colega Jairton, que está liderando as ações no Campus Tobias Barreto. Sensibilização da comunidade através de debates, de palestras. Ele já tem alguns convidados, algumas pessoas que eles pensam em convidar. Também eles estão pensando em realizar um projeto de pesquisa que tem como tema a catalogação dos terreiros de matriz africana, das religiões de matriz africana invisibilizadas, né, em Tobias Barreto. E uma ideia que eu achei fantástica, colegas, eu estou falando sobre isso com muita empolgação, que é uma biblioteca negra itinerante do IFES. Em que consiste essa biblioteca? O Jairton já tem alguns livros, e ele pôs essa ideia da biblioteca, e eu falei para ele, olha, nós poderíamos fazer um baú, ou uma caixa, um recipiente que nós pudéssemos transportar num carro de passeio, e que essa biblioteca poderia ficar cerca de 15, 20, 30 dias em cada campus nosso, cada um dos nossos camping. Uma biblioteca itinerante. Ali os alunos poderiam ter contato com o material, emprestar, devolver e fomentar a leitura e, claro, criar esse sentimento de rede, de trabalho conjunto, de compartilhamento de ideias e de práticas. Achei essa ideia fantástica. Terminando essas reuniões, vou colar no Jairton para a gente levar, para a gente colocar em ação, né, esse projeto. Campus Propriar encaminhou. Eles estão muito preocupados em trazer quem é de fora para dentro do campus. Eles estão preocupados com a questão dos saberes, né, dos mestres e mestras dos saberes tradicionais. Eles estão ali próximo da comunidade indígena Cariri-Chocó, inclusive com alunos do campus dessa comunidade, oriundos dessa comunidade, e aí identificaram a necessidade de uma aproximação com a comunidade indígena Cariri-Chocó. Eles também se comprometeram ali com a elaboração de um calendário físico de reuniões, um calendário de reuniões, reuniões de planejamento de atividades e elaboração de um projeto de trabalho. E tem uma colega chamada Alessandra, que ela desenvolve jogos educativos. E é uma pessoa, por exemplo, que poderia contribuir com esse nosso processo de formação. A Alessandra tem experiência em elaboração de jogos educativos e poderia ser uma formadora. Foram os encaminhamentos do Campus Propriar. Gente, eu estou sintetizando, tá? Porque foram discutidas muitas questões nessas reuniões. Campus Estância, talvez tenha sido o campus mais prolixo por conta das atividades que eles já realizaram. Agora está ali reforçando o time, professora Thalita está indo para a Estância, a Eline também já está no campus Estância, que está liderando ali o NEABI é a servidora Ingrid, é a bibliotecária. Então, ela pensa, colocou como propostas retomar o encontro do saber ancestral, no formato híbrido, que já era um encontro que eles já realizavam com mestres e mestras dos saberes tradicionais, especialmente com a população de terreiro. Campus Estância enfrentou por muito tempo muita resistência com relação a essas ações, porque existia ali um grande número de professores evangélicos e que criavam alguma resistência para essas ações.
mas houve ali uma reorganização, reformulação do quadro, né? O coletivo Resistir, que trabalhava com construção literária e poética, inclusive esse coletivo elaborou um livro de poesias de autoria dos próprios alunos. A ideia também do Campus Estância é trabalhar junto com a Comissão de Heteroidentificação do campus, retomar o podcast Odara, que é um podcast voltado para a educação das relações étnico-raciais, focado em contos ancestrais. O Novembro Negro está no radar. O Café Literário era uma atividade que eles desenvolviam na biblioteca. Também tinha como foco a população de terreiro, porque Estância é um local de reduto e de cultura e de tradição negra muito forte. Foram essas questões, além do projeto de trabalho também do Novembro Negro, como eu já falei. Campus Glória. O Campus Glória está preocupado com a discussão do tema da Lei 10.639 e 11.645, porque eles estão discutindo agora construção e reformulação de PPCs. Eles estão preocupados com essa questão, querem um apoio, precisam de um apoio para sensibilizar essas comissões para a necessidade de inclusão, de cumprimento dessas duas legislações, não é? Eles estão preocupados também em discutir as questões étnico-raciais na próxima jornada pedagógica do campus, também as questões de solicitar junto à direção e à gerência de ensino um espaço físico para a UNEABI e querem submeter uma proposta para o edital do Sinacef. Campus Itabaiana, eles querem fazer uma sensibilização para a UNEABI, convocando alunos, docentes, corpo técnico, visando ampliar a participação no núcleo. Também eles encaminharam ali o planejamento das atividades com reuniões semanais, elaboração de ata dessas reuniões, de memórias, de registros dessas reuniões. O Novembro Negro, também realização do Novembro Negro. E eles estão preocupados também com essa questão do diálogo com as comunidades. Documentar histórias das comunidades quilombolas, preocupados com os saberes dos mais velhos, com a difusão desses saberes. Nisso, atrelada a essa ação, está a proposta de visitas técnicas a comunidades quilombolas e outras formas de interação do campus, visando conhecer a cultura e vencer o racismo, o que eles estão chamando de racismo interno da instituição. Novembro Negro também está no radar. Campus São Cristóvão, talvez já tenha sido a reunião mais longa que nós realizamos. O Campus São Cristóvão primeiro foi contar, Campus São Cristóvão queria contar a história, né? A professora Linda Mar, que foi a primeira líder do NEABI, tinha uma colega ali, Cristiane, que trabalhou com a professora Linda Mar, e aí sinalizou que de 2009 a 2012, eles desenvolveram vários projetos voltados para esse tema da educação para as relações étnico-raciais. Então, alguns encaminhamentos do Campus São Cristóvão: Novembro Negro, grupo de leitura, formar um grupo de leitura sobre as questões raciais, letramento racial para os estudantes, focado em temas como cotas, ensino médio, ingresso no ensino superior, parcerias com o Instituto Braços, visando realização de eventos e de formações, lançar um espaço. O Campus São Cristóvão, até onde eu tenho conhecimento, é o único campus que já tem um espaço físico do NEABI. Eles têm uma sala com mesa, computador, tem uma infraestrutura já, e aí com muita resistência, né, porque a todo tempo esse espaço do NEABI esteve em perigo, mas o professor Afran, ali à frente da gerência, da direção de ensino, foi um dos principais defensores da manutenção desse espaço. Estabelecer uma renda de reuniões e um plano de trabalho.
Agora, campus Poço Redondo, que é aqui onde eu estou hoje, né? Portarias para efetivar a participação do edital de fluxo contínuo. Sugeriram a realização, né, a implementação de um edital por parte da Prodim, um edital de fluxo contínuo, para que membros do NEABI possam, outros membros, né, que não foram contemplados no último edital. O campus Poço Redondo aqui nós instituímos uma comissão há alguns meses atrás para tratar do Novembro Negro. Essa comissão já está trabalhando. Vocês vão receber aí no campus Lagarto, já receberam, o professor José Carlos, que é um professor interessado nas questões indígenas, e ele gostaria muito, quer muito participar do NEABI, por favor. É um professor de geografia, recém-chegado. Por favor, integrem aí o professor José Carlos. O professor José Carlos é uma potência, ele pode contribuir muito, contribuiu conosco aqui no campus Poço Redondo. Traga o professor José Carlos para o NEABI, vai ser uma grande aquisição para fortalecimento da equipe. Encaminhamentos aqui, espaço físico, né, para o NEABI, colocar a questão negra e a questão da educação das relações étnico-raciais na pauta das reuniões pedagógicas, elaboração de um calendário de eventos anual, tendo como foco a questão racial. E visita ao Quilombo Serra da Guia. Aqui o município de Poço Redondo tem 2 quilombos aqui, o Quilombo da Serra da Guia, e tem outro que eu esqueci o nome, mas já identificamos aqui 2 quilombos na região. E, por fim, Campus Socorro, colegas. O Campus Socorro, eles passaram a maior parte do tempo discutindo a questão da relação entre como eles estariam realizando a semana, o evento relativo ao Novembro Negro, porque eles estavam conflitando lá no campus com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e eles vão realizar uma semana híbrida, Semana de Ciência e Tecnologia junto com Semana da Consciência Negra. Pediram ali a criação de uma bandeira para o NEABI, criar uma aba do NEABI no site do campus para divulgação, mapeamento das manifestações culturais no município de Nossa Senhora do Socorro, reuniões com os docentes do campus. Essa reunião eu fui convidado para apresentar o NEABI para o corpo docente do campus, para estar lá fortalecendo junto com os colegas. Eles sinalizaram a participação do Instituto Braços. O Instituto Braços já esteve lá realizando palestras de conscientização voltadas para as questões étnico-raciais. E foram essas questões discutidas no campus Socorro. Então, além da reunião, eles pontuaram ali a necessidade de uma reunião semanal do NEABI. Isso, pessoal. Esses os encaminhamentos que eu queria passar para os colegas. E agora eu já falei demais, quero muito ouvi-los sobre o que vocês já estão realizando, o que pretendem realizar, dúvidas e também formas que nós possamos estar encontrando para fortalecer essa rede. Por exemplo, eu tenho falado sobre a possibilidade de criação de setoriais. Por exemplo, Itabaiana, Glória e Poço Redondo, já estamos aqui nos articulando para criar nossa setorial aqui do Sertão. Então, a ideia é que Itabaiana vai realizar um evento, Poço Redondo e Glória apoia. Glória vai realizar um evento, Itabaiana e Poço aqui, por quê? Por conta da nossa proximidade física, né, geográfica. Então, nós estamos propondo a criação de setoriais, que poderia ser uma forma de trabalharmos em rede nesse primeiro momento e de nós nos fortalecermos. Tobias, Estância e Lagarto poderia ser uma setorial. Socorro, Aracaju, Propriá e São Cristóvão poderia ser uma setorial, talvez a maior setorial. Enfim, estamos propondo essa ideia dos NEABI setoriais
para que nós possamos nos fortalecer. Nós temos pedido também aos colegas que usem a marca do NEABI para que nós possamos manter uma identidade visual, manter essa marca foi preparada assim com muito estudo, foi um designer negro, amigo nosso, que elaborou essa marca. Inclusive, essa marca nós já elaboramos a assinatura para cada campus, NEABI Campus Aracaju, NEABI Campus Socorro, NEABI Campus Lagarto. Essas assinaturas já estão disponíveis lá na pasta. Então, vocês, penso que se vocês puderem usar essa marca, eu acho que dá um sentido de unidade às nossas ações, traz uma identidade para o nosso quilombo, traz uma identidade para a nossa luta e para a nossa causa. Então é isso, colegas. Quero ouvi-los. Já falei demais. Sim, professor. Deixa eu começar. Fique à vontade, Ken. Então, assim, nossas reuniões marcamos semanalmente, como alguns campos aí está nesse mesmo ritmo, e fizemos um plano de ação de implementação do NEABI aqui no nosso campus, que no caso o período de execução começou de maio a dezembro, que aí fizemos todo um cronograma por trás disso. E tudo abordado na Lei 10.639, de 2003, e na outra lei, que é 11.645, de 2008. No caso, todo estabelecendo toda essa obrigatoriedade de ensino de história, essas coisas na cultura afro-brasileira e indígena. E tivemos alguns objetivos para ser implementado durante esse período, que no caso, que desde a implementação do NEABI como espaço de permanência, na questão da promoção da equidade racial e na questão da valorização da diversidade étnico-racial, que no caso, vamos trabalhar também a questão da resistência cultural afro-brasileira, e tivemos alguns outros objetivos que vai ser implementado como específico, que é promover o letramento racial de estudantes, docentes, servidores, que está ali inicialmente, focamos em quem está no NEABI, e só teve um, que é o letramento racial, que foi com o Instituto Braços, que abrimos para o geral, né? Que ia ficar focado só para o nosso grupo mesmo, esse letramento racial, mas conseguimos abrir espaço para outras pessoas. Isso é uma forma de incentivar pessoas que não conhecem o NEABI passar a conhecer. Também, tivemos a questão de dar uma visibilidade cultural afro-brasileira e indígena no nosso cotidiano escolar. Também trabalhamos a integração do NEABI em eventos institucional e na comunidade externa. Também podemos estimular a participação de estudantes por meio de atividade acessível e criativa. Podemos também incentivar a questão do resgate e memória institucional de ações étnico-raciais do campus. E assim, a implementação do NEABI foi uma estruturação, mas por meio de um encontro semanal, tipo assim, destinamos um dia, quarta-feira, mas nem sempre vai ser foi na quarta-feira, porque questão de carga horária dos docentes é muito puxado, né? Umas atividades lúdica, educativa, com interação no espaço de vivência, fizemos integração no evento institucional, e como temos um cronogramazinho, é tudo, perante esse cronograma. Fizemos uma ação de mobilização via rede social, que aí fizemos o nosso Insta oficial do NEABI Lagarto. Fizemos estudo coletivo de texto, fizemos produção cultural, no caso que é a relação da temática, e a questão do nosso cronograma de ação, que são a nossa proposta. Fizemos cada mês uma proposta, de maio a dezembro. No mês de maio, fizemos uma reunião de interessado, a apresentação de gestão, que aí, no caso, a criação do grupo, que foi a questão do WhatsApp, a página do Instagram. Em junho, fizemos a participação num evento festivo, com barraca temática, também com material de
de visualização, juntamente articulado com o Grêmio Estudantil. Em julho, fizemos atividade das pretas, que um painel sobre mulheres negras, podcast e uma campanha de orgulho da minha cor, que foi um encontro formativo. Em agosto, fizemos um encontro formativo em parceria com o Clube de Leitura Feminista. Setembro, estamos para fazer um encontro formativo de leitura de texto e uma participação em oficina com convidados. Ainda não fizemos. Em outubro, temos um outro encontro, que é o formativo de atividade do GIFES. Em novembro, vamos fazer a culminância de Novembro Negro, lá na data, ainda está para escolher, parceria com o projeto de extensão, que é com a professora Sandra, que é da capoeira. Também a questão de evento patrimônio com a professora Mariana, que aconteceu também, que foi o Festival Material e Imaterial de Sergipe, e a oficina com palestra na SNCT, que vamos fazer resumos expandidos para apresentar durante esse período da SNCT. Em dezembro, vamos fazer uma avaliação geral do que aconteceu nesse período para melhorar para o ano 2026. E acho que só isso que fazer um recurso de fomentar, captar recursos juntamente com o Sinasef, porque a professora Sandra é bem articulada, tem a Paula Gama também, que é bem articulada, e também com a Copex e outros órgãos que possa nos trazer recurso para dar andamento com o nosso NEABI. É isso. Meu amigo, você falou só isso, perdi o fôlego aqui. Tem mais. Eu estava tentando Só anotar aqui, isso. mas não dei conta não, viu? Fabrício, está desligado seu microfone. Tô perguntando onde é que eu estava que aconteceu tudo isso e eu não acompanhei. Sim. Cheguei recente no campus, então... Eu tentei anotar aqui e não dei conta não. Depois ele vai ter que me mandar a colinha aí do... Tá, vai. Não, eu também quero, que eu não consegui anotar, não. Pedro, nós temos um cronograma lá no nosso... lá no Drive, temos na nossa pasta, e esse plano de ação está lá. Tá lá toda a documentação, porque nós fazemos ata também, né? Toda reunião que tem uma pauta, nós colocamos em ata. Então, tá tudo lá em ata, tudo o que nós trabalhou durante esse período de maio até aqui, tá tudo lá, que nós colocamos tudo em ata, viu? Aí dá uma olhadinha. Eu acho que o Fabrício também chegou depois, né? Eu cheguei quase... a gente chegou depois, pegou muito pouca coisa do que aconteceu. Então, né? o engajamento, isso aí vai do começo, e a pessoa que for pegando o caminho vai no ritmo. Aí, esse documento aqui eu posso passar até para o Alexandre, porque ele faz ali as anotações, que assim, seja necessária, né? Porque eu falei um pouco rápido. Perfeito. Acho que só complementando, né, em relação à proposta que o professor fez em relação aos setoriais, né, com a saída de Eline, a gente começou a refletir, né, sobre a questão até da continuidade, tá? E a gente não queria perder, né, a contribuição de Eline, que engajou bastante nesses últimos meses. E a gente discutiu sobre essa questão de fazer uma parceria junto com o Campus Estância, né, já que ela estava indo para lá, e a gente continuar nossas discussões junto com o Campus Estância. E aí, com essa proposta, professor Alexandre, de agregar também o Campus Tobias, eu acho bastante interessante, né? Então, a priori não tínhamos pensado realmente no Campus Tobias, pensamos Estância e Lagarto, né, pela questão dos contatos que a gente já tinha, mas acho que vai agregar bastante a participação do pessoal de Tobias, inclusive motivá-los, né, também. Eu não sei, de fato, não sei como é que tá as ações lá, mas eu estive em Estância, né, a priori, e realmente as ações em Estância são bem precárias, né, assim, em termos de
de reuniões. Então, eu fiquei 3 meses lá e não consegui vivenciar nenhuma reunião, nenhum plano de ação, nenhuma formação lá. Mas, então, acho que a gente pode estender esse convite para o pessoal de Tobias e formar, de fato, essa setorial. Está desligado, Alexandre, seu microfone. Vocês topando a questão da setorial, nós nos comprometemos em impulsionar, que Sim. nosso papel daqui para frente será esse. Será um papel de apoio, será um papel de incentivar o desenvolvimento das ações. Vocês toparem as ações, nós vamos colar junto com vocês para poder realizar, por exemplo, essa perspectiva da setorial. Vocês concordando, eu já vou articular uma reunião com Ingrid, com Jailton, de Tobias, para nós sentarmos para conversar. Perfeito. Até para, assim, a ideia não é inventar a roda. A ideia é que nós possamos compartilhar as ações e que nós possamos olhar, né? Poxa, essa ação aqui eu poderia me integrar. Essa ação aqui nós poderíamos replicar, que vai ser feita em instância, nós poderíamos replicar em Lagarto. Essa ação que está dando certo em Lagarto, nós podemos replicar em Tobias e em instância. Porque a gente otimiza a nossa capacidade instalada. Fantástico. Professor Alexandre, com a Eline, lá no Campo Estância, eu acredito que esse processo de engajamento do Campo Estância pode ser mais efetivado, por questão que a Eline é uma pessoa que já vem do IFBA, do NEABID lá, e ela já tem todo um portfólio por detrás ali, que temos que sugar dela, porque ela tem uma experiência boa. Nas reuniões ela demonstrava isso conosco, e, tipo assim, devemos absorver dela o que ela via lá no campus lá do IFBA, que ela vem de lá, né? Isso. Deixa eu colocar uma questão para vocês. Tem as questões institucionais. Não é fácil como parece. Né, não. Porque cada campus tem a sua história, tem a sua especificidade. Então, por exemplo, eu estava conversei com a Eline essa semana, que, por exemplo, como o Fabrício relatou, eu não vi nenhuma ação. Estância é um campus que já produziu muito, mas que, atualmente, esse ano, por exemplo, as questões lá estão mais difíceis, porque está havendo uma troca, né? Houve uma troca muito grande do corpo docente, né? De remoções, de chegada de novos docentes. Então, as questões lá estão precisando ainda assentar, entende? Também há necessidade de fazer uma integração com a Ingrid, que é a pessoa que está liderando o NEAB lá, que já vem liderando de longa data. Trabalhamos juntos, eu trabalhei em instância 5 anos, eu fui removido esse ano, trabalhei em instância 5 anos, então nós temos que vencer as objeções, ir trabalhando com cuidado, devagar, convencendo, e acolhendo, e aquilombando, efetivamente, tendo paciência com o ritmo, porque, por exemplo, dos campings que nós estamos trabalhando, né, assim, dos nossos 10 campings, vocês estão muito à frente. Né? O trabalho que vocês estão desenvolvendo está muito à frente dos demais campings. Eu acho que a experiência de vocês é uma experiência para ser compartilhada com os outros campos. Né? Dado o volume de atividades, a forma como vocês estão se organizando, é um modelo para os outros campos, sabe? Sim. Eu tenho falado muito sobre o trabalho que está sendo desenvolvido em Lagarto. Então, eu peço que tenham essa paciência, porque cada campus vai ter a sua dinâmica, o seu tempo, o seu ritmo. Alguns campos, por exemplo, a equipe de vocês está bem adensada, né? Vocês, só nessa reunião nós temos aqui 4 pessoas, se a gente contar 5 com a Eline, tem o José Carlos que está indo para as 6 pessoas, eu já conto assim por alto. Sei que tem outras pessoas, professora Sônia, Sandra, 7, então a equipe de vocês é uma equipe robusta. Eu acho que lá em Tobias, o colega está trabalhando, ele mais um outro colega, entende? Então, as equipes são muito diferentes. Ingrid, até pouco tempo, estava trabalhando sozinha.
em instância. Então, essas especificidades. Então, eu acho que é possível, sim, mas precisamos ter um pouquinho de paciência para azeitar essas engrenagens, sabe, Josué? Sim, sim. Alexandre, eu não sei se já esgotou o ponto, tem um outro ponto que eu gostaria de colocar, e aí eu vejo como um entrave, assim, grande na participação tanto de docentes, servidores, quanto dos estudantes também, que é essa questão do edital de participação do NEABI. Eu participei do NEABI no outro instituto que eu trabalhei, no IFRN. Eu conversei também com a professora Eline sobre a participação dela no NEABI no IF Baiano, que ela atuou durante um tempo. E nesses outros lugares, em geral, a participação do NEABI não é vinculada a uma seleção, como foi nesse caso, né? Eu até me espantei quando eu cheguei na instituição e logo depois saiu esse edital do NEABI, que limitava ali a participação a 2 servidores por campus, né? Tinha uma seleção. E quando eu conversei para a posse, também me falaram um pouco sobre a necessidade desse edital para evitar a participação de servidores que estariam ali só para completar a carga horária. Então, assim, eu vejo que essa limitação na distribuição de carga horária mesmo para servidores que vão atuar junto ao NEABI é algo que eu até entendo do ponto de vista da gestão, né, de não querer deixar participar servidores que vão ali só colocar carga horária, mas eu acho que é algo que dificulta em muito a adesão tanto de servidores quanto de... na verdade, ainda não sei como funciona a participação dos estudantes nessa institucionalização mesmo, por meio de portaria, e pensando também na questão da comunidade interna, né? Que existe essa seleção para comunidade externa, no caso, né? Que existe essa seleção para servidores, os estudantes, eu não sei como formalizar, eu não sei como comunidade externa pode participar também, como é esse processo de ingresso, e eu acho que é algo assim que burocratiza a participação e, e como consequência, né, a gente tem uma diminuição também na adesão de servidores, especialmente no NEABI. Porque a gente sabe que, enfim, nas experiências que eu tive, na experiência que a professora Eline também teve, quem participa do NEABI, em geral, não está ali para completar a carga horária. A gente sabe que, em geral, a nossa participação conta menos tempo do que o que a gente realmente dedica ao núcleo. E se a gente está procurando, nesse momento, consolidar e fortalecer o NEABI, eu acho que a gente tem que se preocupar aí, não antes de tudo, né, mas no primeiro momento, em facilitar e incentivar também, né, a participação tanto de servidores quanto de estudantes, e que não seja só no nosso falar, né, mas que esteja ali institucionalizado mesmo, que essa carga horária vai estar prevista para todos que participarem, e aí como vai funcionar essa formalização, ou como a gente vai verificar quem está participando mesmo, né? Eu acho que é algo a ser pensado, mas pensando no fortalecimento do grupo, eu acho que é importante que haja mais uma agilidade e facilidade mesmo na formalização, porque eu vejo que os campos, em geral, têm pouca adesão de servidores, né? Eu vejo que tem campos que tem 2 servidores ali participando apenas do NEABI, e eu acho que essa restrição aí na questão da carga horária, eu acho que é algo que pega. Eu vejo hoje a importância da participação dos estudantes do NEABI. Eu estou convencido que um NEABI fortalecido é aquele que tem o engajamento e a participação do alunado, porque professores, enfim, estão ali com a questão de carga horária, de trabalho. Então, da experiência que eu tenho, que também não é tanta, eu vejo que existem alguns servidores que vão se engajar mesmo, de fato, mas que o grosso e o forte mesmo, e eu acho que talvez seja aí o nosso foco, né? É a participação dos estudantes. Só que a gente precisa da adesão dos servidores também, dos docentes especialmente, para garantir a participação dos estudantes no grupo, né? Então a gente faz uma oficina,
uma ação de letramento racial, acho que é importante que a gente tenha docentes que vão ali, em algum momento, garantir a participação dos estudantes dele que vão ter aula naquele momento, por exemplo. Então, nós temos ações de letramento racial, onde vão comparecer 3, 4 estudantes, e se um professor que é integrante do NEABI libera os estudantes dele naquela aula para participar da ação, a gente já garante 35 participantes, sabe? Então, mesmo ali docentes que não estarão ali tão presentes, participando ativamente de reuniões ou de atividades, né, mais específicas do grupo, eu acho que quanto mais docentes nós tivermos participando, é uma forma da gente garantir e alcançar também os estudantes daquele docente. Então, eu vejo que desburocratizar, eu acho, a participação do NEABI é um ponto que eu acho que tem que ser colocado e que pode impulsionar aí a consolidação mesmo do grupo de forma geral. Pedro, importantíssimo essa questão que você traz, porque assim, tem 2 momentos. Esse edital, ele foi eu acho que foi equivocada a ideia. Vamos lá. Nós não participamos da construção desse edital. Essa foi uma ideia da Prodin, da DDI, eles executaram sem conversar com a base. E eu tenho insistido muito sobre essa questão junto ao DDI. Eles não podem ficar tomando essas ações sem consultar a base. Principalmente porque a base, principalmente em se tratando de relações étnico-raciais. Eles não podem porque a gente já passou dessa fase das pessoas não negras ficarem decidindo e achando que podem nos ensinar o que nós devemos fazer. Então, eu tenho feito um trabalho de conscientização. Essa gestão da DDI é uma gestão mais sensível do que a anterior e nós temos conseguido êxito, temos obtido êxito. Mas nesse edital, nós não fomos consultados. Não era para ser um edital de seleção. Tanto é que, depois eu conversando com ele, eu disse, professor, não tem como selecionar. Né? Nós temos que, as pessoas têm que ser um edital por adesão, e assim foi feito. Todas as pessoas que se inscreveram foram selecionadas, ninguém ficou de fora. Então, foi a primeira conquista e nós conseguimos. Agora, eu vou ter uma reunião, depois dessa reunião aqui com o Lagarto, eu, na segunda-feira, vou ter uma reunião com ele para passar um relatório geral de tudo que eu ouvi, e essa questão foi uma questão que todos os campings colocaram. Esse edital e como nós vamos absorver os demais membros do NEABI que já estavam no NEABI, que já colaboravam com o NEABI, mas não se inscreveram no edital, e novas pessoas que venham ter interesse em compor o núcleo. Então, nós vamos conversar sobre isso, e a minha sugestão é, ou fazemos um edital de chamamento fluxo contínuo para docentes e técnicos, porque os estudantes é uma outra questão, que eu já vou falar sobre ela. Ou os campings vão indicar, pedir as suas portarias junto à direção geral. Então, eu vou levar essas 2 opções, esses 2 encaminhamentos para ele. Por quê? Porque no regulamento do NEABI, qual é a previsão? A previsão é de autonomia para os NEABIs. Então, os NEABIs vão ter autonomia para formar a sua equipe. Então, a equipe será formada por professores, docentes, técnicos e estudantes, e essa comunidade que vai escolher o seu líder. Quem será o líder do NEABI do campus, dentre esses participantes do NEABI? Está lá previsto no edital. E aí, esses nomes são encaminhados à direção-geral do campus para a emissão da portaria de constituição do corpo do NEABI. Então, solicita a portaria para a digeração do campus. Esse será o caminho. Nós estabelecemos, mas sugerimos no regulamento que haja uma ficha de inscrição com os dados da pessoa que pretende colaborar, tanto estudantes como servidores e comunidade externa. No edital prevê a participação de membros da sociedade civil, tanto no NEABI Campus como no NEABI Reitoria, do Conselho
Nós teremos uma espécie de conselho composto pelas lideranças dos NEABIs nos campos, que vai constituir o NEABI Reitoria. Então, isso é o que está desenhado no edital, e eu venho sugerindo para ele que possamos caminhar, possamos já ir implementando as ações do edital, do regulamento, perdão, mesmo que esse regulamento não esteja aprovado ainda. Então, é a sugestão que eu vou levar, é que dê autonomia dá autonomia aos campings, para que os grupos possam fazer a constituição da equipe, solicitar a portaria para o diretor-geral, porque eu acho que isso também responsabiliza a gestão local. A gestão local é responsável pelo NEABI e não a diretoria DDI na Prodim. A responsabilidade é do campus, a autonomia é do campus, que solicita a portaria, emitida a portaria, e aí vocês encaminham para a gente a portaria, para a gente fazer o acompanhamento, saber quem são as pessoas, enfim, essa é uma sugestão. A outra sugestão, que já é acompanhando aí o regulamento, a outra sugestão é, cria-se um edital de fluxo contínuo. Já se a DDI insistir com essa questão do edital, que se crie um edital de fluxo contínuo para que os colegas, à medida que quiserem se engajar, que quiserem participar do NEABI, possam fazê-lo. E não um edital de seleção, mas um edital de um chamamento público para participação independente de seleção. Não haverá critério de seleção estabelecido nesse edital. São as nossas sugestões que nós vamos levar para a DDI. E parte dessa, a primeira, na verdade, o plano A, a sugestão A, ela já está contemplada no nosso futuro regulamento, que vai funcionar assim, é por adesão, os membros que estiverem predispostos a participar do núcleo. Então, não haverá nenhum tipo de seleção, apresentação de documentação, de currículo, nada disso. Porque a gente sabe, né? Nós sabemos a dificuldade para a constituição desses núcleos, a dificuldade para que as pessoas possam aderir a essa ação. Então, nós precisamos facilitar. E no caso dos estudantes, também é por adesão. Nós, hoje, não temos... eu tenho que verificar ainda, junto com o gabinete da reitoria, qual é o mecanismo que nós temos para inserir alunos nas portarias, porque tem algumas portarias que nós não podemos fazer a inserção de alunos. Mas eu vou me responsabilizar por verificar isso e saber qual é a modalidade de portaria para que os alunos, membros do NEABI, possam constar na portaria também. Porque existe uma forma de portaria específica. Aqui, eu vou até anotar aqui. Portariar alunos. Essa questão do alunado é algo que aí já toca também num ponto que eu acho que está sendo e vai ser também importante para o NEABI do Campus Lagarto, que foi a aprovação no edital da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Sim, sim, fiquei sabendo. E, parabéns. Quem foi o proponente? Fui eu propus, e foi inclusive depois do post que eu acho que você mandou lá no grupo. Isso, parabéns, Pedro, que bom. Fico muito feliz que você no adiamento tenha obtido êxito, parabéns. E assim, só aqui eu acho que tem colegas com quem eu já conversei, mas tem gente que também não, mas é um projeto da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que se chama Afrocientista, cujo objetivo principal é realmente iniciar os estudantes da graduação e do ensino médio no mundo da pesquisa científica, valorizando aí também saberes tradicionais, né, estreitando os laços dos estudantes com as suas comunidades. E aí eu submeti um projeto em etnomatemática, que, bem resumidamente, é uma nova forma de se ver a matemática, onde a gente leva em consideração o etno, né? A gente entende que a matemática ela não existe no vácuo, então ela está inserida numa cultura, e se ela está em todo lugar também, então todo mundo faz matemática. Então a ideia do projeto específico é que os estudantes eles investiguem saberes etnomatemáticos em ofícios tradicionais das suas comunidades.
A gente está no processo de seleção agora. Ontem já tivemos entrevistas com os estudantes. Serão 8 estudantes do ensino médio, um estudante do ensino superior, e todos eles estarão vinculados ao NEABI, e aí por isso também que eu gostaria de saber como é a questão da portaria para estudantes, porque eu acho que, enfim, tendo 8 estudantes de graduação, de ensino médio e um estudante de ensino superior, bolsistas para participarem do NEABRI, eu acho que é algo que tem uma potência muito grande, né? Pensando aí na execução de atividades mesmo, esses estudantes podem auxiliar ali na execução de diversas ações no campus, quanto na multiplicação também, porque nesse edital são 9 vagas. Eu pensei que a gente teria uns 10, 20 inscritos. Nós recebemos 46 inscrições. Nós recebemos 46 inscrições, era para fazer as entrevistas ontem, não dei conta de executar todas as entrevistas, então é um processo de seleção que o resultado era para sair hoje, mas eu já vi que vai ter que ser adiado, porque tem que dar conta das entrevistas também, tem banca de heteroidentificação. Então, é algo que eu vejo assim com um potencial muito grande. E eu dou aula para apenas uma turma do ensino integrado. Então, não conheço muitos alunos do médio do campus. E nessas entrevistas, eu tive a oportunidade de conversar com muitos deles. Alguns deles já eram meus estudantes. E, assim, os depoimentos foram... Deu para ver que existe a demanda pelo NEABI no campus, assim, dos estudantes, né? Quando eles conversaram comigo, deu para ver a empolgação deles de estar participando de um projeto voltado para estudantes negros, coordenado por um professor negro. Então, tinha estudantes que, alguns, não foi nem só um, que falaram do nome afrocientista, né? Não, quando eu vi o nome afrocientista, eu sabia que era para mim aqui, tudo, assim, sabe? E eu não tinha nem pensado, assim, nessa questão do nome. E o nome apareceu várias vezes, eu não quero ser um afrocientista. Pegou, assim, o nome, sabe? E, assim, eram estudantes que já tinham me visto passando pelo campus e a gente não tinha conversado ainda. E deu para ver a empolgação deles mesmo. E o projeto é um projeto que vai falar dos saberes tradicionais das comunidades deles. Então, assim, muitos estudantes trouxeram que quer ali investigar o pai que é feirante, que nunca estudou, mas que faz conta mais rápido do que eles, né? O tio que é pedreiro, uma amiga que é trançadeira, né? Faz tranças no cabelo e, assim, deu para ver que tem essa demanda por parte dos estudantes. E eu vejo conversando, principalmente com a professora Eline. Eline, ela está o tempo todo me contando dos estudantes que chegam para ela e começam a falar sobre episódios de racismo ou sobre a vida deles mesmos. E eu não vejo isso acontecer com outros professores, né? Eu vejo estudantes também que vêm conversar comigo, falar sobre questões deles, até pessoais, né? Questões que eles passam em casa ou na escola, que fogem aos conteúdos ali da sala de aula, mas que quando eles veem um professor negro ou uma professora negra que está ali aberto a escutar ou que está mais próximo dele, o estudante ele vem, se abre e ele percebe ali que existem questões que estão não tão explícitas, né, nesses atos. E aí, pensando no NEABI como esse espaço de aquilombamento, eu acho importante também nós, professores negros, estarmos ali nesse espaço de escuta, de entendimento, de aproximação mesmo dos estudantes. Eline contava da experiência dela no IF Baiano, como que a salinha do NEABI no campus virou um espaço para os estudantes tomarem café, comerem um pedaço de bolo, né? O estudante está ali sem fazer nada e vou passar na sala do NEABI. E lá vai ter um professor que vai poder ou ajudar ele com conteúdo ou, sei lá. Enfim, tem questões que são complicadas da gente entrar, né? Mas tem que ser esse espaço ativo mesmo, né? Que os estudantes percebam que aquele espaço é para eles e que quem está ali vai ouvir eles, né? Ele vai ter um espaço seguro. Então, eu percebi essa demanda por parte dos estudantes mesmo, e eu acho que é algo que, assim, que tem uma potência muito grande para
para a gente, se a gente começar, se a gente se aproximar mais dos nossos estudantes mesmo, em especial do ensino integrado. Lá no campus, Eline, ela conseguiu uma salinha para a UNEABI, aquela salinha bem pequena e que vai ser dividida com o núcleo de gênero e tem mais uns 2 núcleos lá, ou enfim, não sei, tem mais uma. Eu sei que é uma salinha que é para ser dividida para umas. Eu acho que se colocar as pessoas dos núcleos todas ali ao mesmo tempo em pé, não deve caber. Cabe. Então, é algo que eu acho importante esse espaço, tanto o físico quanto o simbólico para os estudantes. E assim, estou falando dos estudantes, mas certamente que tem docentes e servidores também que estão procurando por esse espaço de acolhimento, né, e aquilombamento também na nossa instituição de forma geral. Larissa está inscrita. Então, eu espero ter respondido as suas questões, Lucas. Pedro, perdão, o que você precisar em termos de apoio institucional que você talvez não encontre no campus, nós estamos à disposição, tá? Essa questão dos alunos, a portaria, eu já anotei aqui para verificar essa questão, que você precisar de apoio para tocar o projeto, nós estamos à disposição, tá bom? Não só você, mas os outros colegas também, que nós pudermos contribuir e apoiar para que as coisas funcionem, para que você tenha bom êxito, né, nessa empreitada. Larissa está com a mão levantada. Fique à vontade, Larissa. Bom dia, colegas. Eu gostaria de falar com o professor Pedro, né? Queria parabenizar também pelo projeto, né? De fato, assim, uma grande conquista para o campus, né? Ontem eu observei, passando em frente à sala da entrevista, né? Que tinha realmente muitos alunos, né? E que bom, né? Que eles estão engajando e participando. Sobre a sala, se for a sala que eu estou pensando, é realmente uma sala muito pequena, né? Inclusive também é compartilhada com a equipe multidisciplinar, né? E inclusive ela não tem ar-condicionado. Então, é uma sala assim bem quente e assim não tem ventilação de ar, né? Ela não tem janela, né? Não é um porão, né? Quando a gente faz atendimento, a gente tem que deixar a porta aberta para tentar circular algum ar. Então, quando o professor Alexandre, né, diz sobre a questão do recurso, né, dessa possibilidade, né, de ter 1% do recurso do campus, né, com certeza, né, vai ajudar bastante nessas questões, né, além da estrutura, né, outras questões também que é preciso se organizar enquanto núcleo mesmo. Eu não sei se os colegas pontuaram, minha internet caiu durante a reunião, mas eu gostaria também de enfatizar sobre a participação, né, do NEABI na primeira Conferência Municipal de Igualdade Racial do município de Lagarto, né? A gente participou também, eu não pude estar presente, mas Caliane, né, professora Eline, professora Sandra, e também teve outros membros que agora eu não me lembro, participaram também dessa conferência, né, estreitando a relação com o município, né, de Lagarto. Então, realmente, as ações que estão sendo desenvolvidas pelo núcleo, eu considero, assim, muito importante, né, também estou chegando agora, né, não tenho tanto tempo no campus, mas já tenho aprendido muito com vocês, e uma dúvida que eu estou, professor Alexandre, é em relação à presidência, com a saída da professora Eline, né, nós iremos definir quem será o novo presidente e como é que vai ficar, né, essas articulações. Obrigada. Vocês, Larissa, vocês têm parabéns pela participação do NEABI na conferência. Olha, quanta coisa, né? Quanta coisa legal está acontecendo em Lagarto. Muito feliz, me sinto muito honrado em ver isso acontecendo, porque isso é um sonho. É a realização de um sonho ali em 2022, quando nós chegamos, era o sonho, né? Josuel está aí acompanhando com a gente há algum tempo, né? Em algumas ações, e era um sonho ver essas coisas acontecendo, e eu estou muito feliz por poder participar desse momento, né? Um momento histórico na nossa instituição. E eu já agradeço muito o engajamento, a participação e a dedicação dos colegas. Larissa, até me emocionei, desculpa, esqueci o que você perguntou, desculpa. 2022 Sem é problemas, não, professor. não.
Foi E em nunca relação à ficou tendo papel. presidência. Ah, Sim, com a professora agora no campus de distância, né? Eu até cheguei a conversar com ela e a gente pensou em articular, né, ações do NEABI Lagarto com o NEABI Distância. Inclusive, fiquei feliz também quando o senhor falou em relação ao setor, né? Definir esses setores. E com certeza, se tivesse articulação, né, entre os dois campos, será muito importante, mas eu estou com dúvida em relação à presidência do campus Lagarto, né? Como é que vai ficar? vocês têm autonomia para definir a liderança. Vocês podem se reunir e definir quem vai ser a liderança com vocês. Vocês podem se reunir, convocam a reunião e verifica quem está à disposição, como o grupo se posiciona. Vocês têm total autonomia para definir a liderança, porque isso está no regulamento. A liderança do NEAB local será definida ou eleita ou indicada pelos membros do NEAB do campus. A liderança do NEAB reitoria será efetuada entre os pares, entre os líderes do NEAB nos campos, que vão eleger quem será a liderança do NEAB reitoria. Nesse conselho do NEAB reitoria estarão participando, além dos 10 representantes de camping, estarão representando no primeiro ano, porque o mandato é de 2 anos, 5 estudantes vão participar desse conselho no primeiro ano, de 5 campings, e depois, no segundo ano, dos 5 campings que não participaram no primeiro ano, garantindo a participação dos estudantes nesse conselho na reitoria, do NEAB reitoria. Então, já vamos colocando isso em prática, porque são vocês que definem a liderança e depois dizem para a gente, olha, a liderança é o fulano de tal, ou a fulana de tal, tranquilo, para a gente, autonomia, gente, autonomia para vocês tocarem as ações. Nós estamos aqui para dar o apoio, não para fiscalizar, ou não para dizer o que precisa ser feito, autonomia. Essa liderança, existe uma formalização institucional? A portaria sai a portaria com Vou pedir isso também. Se vocês... Vai depender desse modelo de portaria que nós vamos adotar, e isso eu vou orientá-los assim que eu conversar com o professor Carpegiani. Então, em saindo, por exemplo, se for uma portaria por campus, que eu acho que é o mais sensato, aí no momento da portaria vai indicar sob a liderança do primeiro. Então, aí vocês vão definir quem é a liderança, vão constar os membros do NEAB, e nessa portaria já indica a liderança. Professor, uma dúvida. Então, a indicação, as pessoas que têm, enfim, competência para indicação, aquelas que estão respaldadas pelo edital, ou todos os membros, porque, por exemplo, eu ainda não estou regulamentado via edital, né? Enfim, formalmente eu ainda não estou vinculado ao NEAB, dentro desse molde que a DDI estabeleceu. E aí, em que momento a gente pode agir, né? Então, por exemplo, eu posso participar da indicação, né? Ou, por exemplo, ser indicado, enfim, se os pares entenderem. Então, como é que seria isso? Eu não sei se o professor Pedro também já está formalmente... Eu fui selecionado naquele edital, só que em Tobias Barreto. Ah, tá. E aí eu não sei como é que fica essa questão agora, que eu estou em Lagarto, né? Mas... É uma outra questão que eu vou levar para ele também, com esse processo, essa dança das cadeiras. Das cadeiras, eu acho. Não houve assim, também proporcionalidade, né? Foram 2 vagas, eu acho, por campo, então tem campos que tem muita gente. 2 turmas. E existe vice de liderança também? Como é que fica? É um líder exclusivo ou tem pelo regulamento, lideranças? Pelo regulamento é um líder e um suplente. Entendi. Na verdade, a gente chamando de coordenação, né? O coordenador do NEAB e o suplente. Entendi. E a suplência da coordenação. Pensando agora, assim, uma ideia que me veio, pensando na participação dos estudantes, seria viável, e eu quero lançar para os colegas que me vieram agora, uma liderança estudantil, assim, algo desse tipo, para, né? Acho que faz sentido, né? Sim. Faz todo sentido. Mesmo porque essa liderança estudantil ela vai representar o campo no evento lá da Prodin. Isso, do conselho de liderança. Da reitoria. É interessante ter essa
esse protagonismo, né, Sim, fortalecendo o protagonismo estudantil. Formando lideranças também, né? Formação de lideranças negras. Formação de líderes. Que são tão importantes para a nossa luta, né? Essas questões eu vou ficar devendo, mas segunda-feira já vamos ter uma resposta. Perfeito. Eu acho que o plano A é o melhor. Mas vamos ver o que ele pensa, o que é que ele diz. Mas eu acho que o desenho A ele está mais próximo do regulamento, do que virá em termos de regulamentação. Respondendo a sua pergunta, Luiz, sim, você pode. Por quê? Porque, por exemplo, no Campus Glória, não tivemos nenhum selecionado. Ali só temos professora Marcela e tem uma outra colega. Para mim, Marcela já é a líder. Entende? Eu não tenho como, ela não participou do edital, mas ela está ali se colocando à disposição, está liderando as ações. Como é que eu vou dizer que ela não é a líder? Como é que eu vou dizer só porque ela não participou do edital? Então, eu acho que vocês não se prendam. Eu digo para vocês que não se prendam a essa questão, não, que a gente vai resolver isso. Certo. Inclusive, professor, no edital, né? Eu estou na portaria, mas estou como suplente. Então, tem até essa questão, né? Eu percebi que alguns campos têm os titulares, né? Membros do NEABI, mas também tem os suplentes. O edital limita mesmo, assim, a participação, né? Porque quando a gente vai olhar para o regulamento, né? A questão da formalização, né? A gente fica com esses questionamentos, né? Será que uma pessoa que não está na portaria, né? Pode ser líder? Será que uma pessoa que está na suplência também pode, né? Às vezes eu fico até pensando, eu sou suplente, então vai ter uma reunião, né? Será que eu só devo participar dessa reunião se não tiver algum membro presente, entendeu? Eu acho que, de fato, o edital, ele precisa ser revisto. Mas, assim, eu estou participando de todas que eu posso, né? Mesmo sendo na condição de suplente, né? Porque, de fato, essa modulação para a gente não se encaixa, né? Não. De ter um suplente, todo mundo é ativo, né? Todo mundo é membro, né? É membro ativo. Pode. Todo mundo faz tudo, um edital né? é um edital muito eurocentrado, né? Sim. Vou até colocar isso aqui. Não faz sentido nenhum, não faz. Só aqui uma ideia que me veio, já no caminho também da criação desses setores, nesse projeto do Afrocientista, tem momentos de formação, letramento racial e tudo mais, e aí eu pensei em alguns colegas que poderiam me ajudar, né, nesses momentos. Eu pensei no Jairton, minha esposa, ela também é da área de ensino para relações étnico-raciais, e aí, pensando em Eline, tá em instância agora, né, que também pode contribuir, eu estava pensando se a gente poderia criar algum tipo de banco, né, onde nós colocássemos ali os integrantes do NEABI e talvez suas especialidades ou no que eles podem ajudar, né? Então, talvez numa ação de letramento racial em determinado campus, lá em Lagarto, a gente pode buscar nesse banco de parceiros, talvez, pessoas que vão poder nos ajudar de alguma forma, né? Então, eu estava pensando se seria viável, assim, eu acho que facilitaria, né, a nossa... E também incentivaria e facilitaria esse trabalho em rede, né? Porque eu não sei quem é do NEABI em São Cristóvão ou o que essas pessoas podem ajudar o NEABI de Lagarto. Então, acho que, pensando agora, assim, é algo que poderia ajudar, assim, fortalecer esse trabalho em... Já está aqui, já coloquei na minha agenda. Eu vou tomar, se você me permite, Pedro, tomar essa agenda para a UNEABI Reitoria e nós capitanearmos essa ação de constituição de um banco de formadores, porque ela vai ser importante também para esse projeto lá do Campus Aracaju, por exemplo, que é a questão da autoformação, da formação continuada. E aí nós podemos compartilhar saberes, conhecimentos e explorar não é a melhor expressão, mas acionar essa capacidade instalada que nós temos. Uhum. Já está aqui, banco de formadores, vamos capitanear essa ação aqui. Talvez aqui caiba um edital. Aqui seria interessante um edital.
Inclusive, tem um edital, né? Enfim, eu vi esse ano que a reitoria apresenta, que é um edital de formadores, né? Então a gente pode pensar em articular mais para frente, de entrar nesse, que é formação para a instituição de modo geral, né? E aí a gente propõe o curso, né? Propõe o tema, e aí existe um recurso. Bom, o recurso ele vem para o servidor que vai dar o curso, né? Mas, Isso, enfim, é uma forma de, a JEC, inclusive, né? inclusive é uma forma de expandir, né? Enfim, para toda a comunidade do Eu vou Instituto. falar com o projeto, Enfim, estimula, né? Enfim, conversar com o eu projeto olhei, sobre isso. eu olhei por alto o edital e tinha era muito pontuado, assim, as temáticas que eles queriam que se trabalhassem, mas, enfim, a gente já articular para que tenha abertura de propor temáticas, né? E que a pessoa que tiver disponibilidade de montar o curso e de formar, né, vai ter ali essa contrapartida, né, enfim, ser Perfeito. contemplado também pelo edital. Eu acho que também é importante abrir também para a comunidade externa, né? Porque Sim, eu sei de pesquisadores, por exemplo, que não são do IFES, mas que poderiam eventualmente colaborar. Então, acho que, não sei, na UFES deve ter também, né? Pessoas que se tem. tiver institucionalizado e houver ali talvez um certificado, né? De participação, eu acho que a gente consegue atrair esse pessoal para as nossas ações. Perfeito. Já está aqui, Pedro, já coloquei aqui como uma ação. Nós acho que vai ser muito interessante isso aqui. Depois a gente pode criar uma página na internet com esses Sim. formadores, com as suas expertises, habilidades, competências, e nós podemos usar esse banco tanto internamente, como até membros da comunidade que quiserem, por exemplo, escolas, que quiserem uma formação, podem acionar o NEABI, localizando esses docentes onde estão, dentro dessa nossa rede, né? Estão em Lagarto, Estância, pode ser até uma forma também de contribuição para a sociedade, esse É, grupo de formadores, dá para interna e externa. Dá para criar até para extensão, né? Pensando em ações de extensão, criar um projeto talvez que entre como projeto de extensão o oferecimento, né? Dessas formações de letramento racial ou enfim. Perfeito. Está vendo que nós precisamos trabalhar em rede? A gente precisa trabalhar em rede, nós não podemos trabalhar sozinhos. A gente precisa trabalhar integrado, porque assim, tem uma ideia. Olha aqui, vocês já ampliaram a ideia que nós tivemos essa questão da autoformação com esse banco de formadores. Já ampliaram a ideia da capacitação, de utilizarmos a capacidade instalada, identificar essa capacidade instalada que nós temos em casa, e certamente tem outros colegas aí que também têm a intenção de contribuir com seus conhecimentos, com suas habilidades e competências, e que nem passam pelo NEABI, que nem passam pela nossa imaginação. Sem dúvida. Mas é isso, eu fico devendo, então, a vocês essas questões aqui que vocês trouxeram, principalmente com relação ao edital. E eu acredito que segunda-feira, terça, mais tardar, já darei um retorno, tá bom? Certo. E se assim não haver mais questões, né, eu quero muito agradecer mais uma vez ao empenho, ao trabalho, a tudo que está sendo desenvolvido pelos colegas, ao fôlego que vocês estão trazendo, a energia que vocês estão trazendo para a UNEABI, que estão trazendo para o Campus Lagarto e para a nossa instituição como um todo. O trabalho que vocês estão desenvolvendo é um trabalho de referência que a gente espera que se espalhe por outros campos também, por outras equipes, que a gente em algum momento possa compartilhar com um grande grupo essas experiências, essas ações que estão sendo desenvolvidas em Lagarto. Maravilha, professor. E reforçamos a ideia de que nós estamos à disposição. Estamos à disposição, nossa estada no NEABI, reitoria, é até a aprovação do regulamento. Quando o regulamento for aprovado e na primeira assembleia,
de lideranças, eu colocarei o cargo, a função à disposição para que possa vir uma nova liderança com novas ideias. A minha meta pessoal era implantação dos NEABIs nos campos e implantação do regulamento. Conseguindo a implantação do regulamento e do NEABI nos campos, meu trabalho, a meta que eu me coloquei a atingir nesse período já está cumprida e agora é a hora de começar a pensar em passar o bastão para uma outra liderança. E eu espero que seja um dos colegas aí que se coloque à disposição para continuar contribuindo com o NEABI numa perspectiva macro, coordenando, fazendo uma ação coordenada desse trabalho, nós queremos garantir a autonomia dos campos do desenvolvimento das ações e o nosso papel, o papel de um NEABI reitoria tem que ser um papel de apoio. Nós estamos de apoio, de assessoria e não de tomada de decisões como tem sido até hoje. Trabalho de apoio. O local de tomada de decisões é a ponta, é onde estão os docentes, os técnicos e, principalmente, o principal agente dessas ações que nós estamos desenvolvendo, que são os nossos estudantes. Maravilha, professor. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo e formação, né? Não deixa de ser uma formação, a gente aprende bastante, né? Essa troca e essa motivação que o senhor traz para a gente. Gente, vamos tirar uma foto para... Vamos, por favor. Peraí, deixa eu me arrumar, viu? Larissa e Cíntia podem abrir a câmera? Eu tô com um probleminha na câmera do meu notebook, tá sem funcionar. Tá, joia, sem Infelizmente, não vou problema. poder participar, mas tô por aqui. Minha orientadora que tinha uns negócios desse, eu lavando o prato, participando da reunião, ela queria tirar foto. Não dá. Acontece. Tá, joia, eu vou fazer um print aqui também, tá? Vocês fazem aí. Pronto, aqui tá ok. Pronto, eu também já tirei. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, viu?